liberdade, né? Na verdade, não é nem a pena, se ela puder, na verdade, acompanhar o caso em liberdade, né? A depender de como cada caso vai prosseguir no entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, foi mais essa leva de denúncias, e a gente também lembra o seguinte, né, Eric? Paralelo ao que a Procuradoria-Geral da República está fazendo, a Polícia Federal também está trabalhando por meio da Operação Lesa Pátria, né? Na sexta-feira, ontem, a gente teve já a quarta etapa dessa Operação Lesa Pátria. Ontem, a Polícia Federal acabou prendendo uma pessoa em Rondônia, outra em Rio Verde, em Goiás também. E aqui em Brasília, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um policial legislativo que trabalha no Senado Federal aqui em Brasília, né? E essas operações, essas etapas da Operação Lesa Pátria, na verdade, da Polícia Federal, essa operação ela busca identificar mais pessoas que tenham participado desses atos terroristas do dia 8 de janeiro, ou pessoas que estiveram por trás desses atos, seja financiando ou até mesmo tentando organizar tudo aquilo que foi feito aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Então, essa é a ação também da Polícia Federal. Então, a gente está com essas duas frentes nesse momento, PGR apresentando as denúncias daquelas pessoas que já foram presas lá atrás em flagrante, e também a Polícia Federal, que segue com as investigações para descobrir se mais pessoas estão por trás daquele ato que a gente, enfim, acabou lamentavelmente assistindo todas aquelas cenas no dia 8 de janeiro. Eric. Raquel Porto Alegre falando ao vivo de Brasília. Obrigado, Raquel. Vou voltar então a conversar com a Ana Flor, porque, Ana, as respostas aos atos golpistas estão sendo dadas, as investigações avançam, não só para quem estava na linha de frente, mas para descobrir também quem arquitetou esse movimento nas suas mais diferentes frentes, né? Exatamente. O que a gente está vendo é uma grande força-tarefa, viu? Porque isso custa tempo, recursos e também muito esforço desses servidores que estão usando as imagens para identificar quem participou daqueles atos golpistas de destruição da sede dos três poderes. E aí, claro, a Procuradoria-Geral da República já tem aí mais de 650 pessoas indiciadas que estavam naquele acampamento em frente ao quartel do Exército. Então a gente já sabe, é patente, a gente consegue saber que ali era uma fonte de tentativas de golpe e ataques. Então, não só o 8 de janeiro, mas dali também a gente já sabe pelos depoimentos que saíram, aquelas pessoas que no 12 de dezembro destruíram carros, colocaram fogo em ônibus, causaram terror em Brasília, no centro de Brasília, e também aquela tentativa de bomba na véspera do Natal. Eles estavam lá, inclusive lá que se veio com a ideia de se tentar colocar uma bomba, e a ideia inicial era dentro do aeroporto. Olha a gravidade desses fatos. Mas qual a ideia aqui? Não só responsabilizar quem estava lá, mas quem estimulou essas pessoas a, enfim, de alguma maneira trabalharem por um golpe, que era a não aceitação do resultado da eleição do ano passado. A ideia geral era que o governo que tinha sido eleito na eleição do ano passado não tomasse posse e que se mantivesse Jair Bolsonaro no poder. E aí a PGR também faz essa acusação de que houve uma tentativa de utilização das Forças Armadas ou colocar as Forças Armadas contra os demais poderes, porque sim, eles estavam ali pedindo que as Forças Armadas fizessem uma intervenção, quer dizer, não deixava de ser um pedido de golpe também. Mas o que é importante? Identificar quem participou, que essas pessoas paguem também, é pedida um ressarcimento, uma multa pelos danos causados e, claro, chegar aos responsáveis, inclusive o que a gente chama de responsabilidade intelectual pelos atos. Essa investigação também está em andamento e a gente está vendo que deve prosperar sim.
cada vez mais se chega nas proximidades daquele entorno de Jair Bolsonaro. A gente vê que há investigações do Supremo Tribunal Federal sobre a minuta golpista, um documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que inclusive segue preso em Brasília. E claro, há agora outros elementos que vão surgindo. Então, tudo vai ficando claro que era um final de governo pós-eleição que não aceitava o resultado democrático das eleições e que estava tentando estimular as pessoas a agirem e pedirem um golpe, né? Então, na verdade, se tramou sim um golpe que não deu certo, mas de qualquer maneira isso é muito grave e precisa ser investigado a fundo, e essa responsabilização precisa chegar aos responsáveis, Eric. Essa foi a Ana Flor que esteve com a gente hoje aqui no Jornal das 10. Ana, obrigado, boa noite para você. 2 pessoas morreram no Rio de Janeiro num tiroteio entre bandidos e policiais militares na Avenida Brasil, que é uma das principais vias da cidade. Além do crime